Vou voltar um pouquinho para a gente poder pegar o gancho de raciocínio. Eu estava falando sobre a sua fase de criança, que foi uma fase de poucos recursos, né, e que ele já se movimentava e que ele já era autodidata e já aprendia muito. A sua fase adolescente, onde ele decidiu estudar medicina, e que essa fase ela foi, né, essa parte da medicina, ele deixou esse sonho de lado, mas certamente porque não era a sua missão. E ele continuou tocando a vida até chegar na sua fase adulta. E aos 22 anos, ele já era professor lá do Liceu Sacramentano, né? Ele dava aula de todas as matérias, gente. Quem é professor aqui sabe. Imagina uma pessoa dar aula de todas as matérias. Isso, assim, é incrível, né? Só alguém que tem, de fato, muito conhecimento e muita força de vontade para poder buscar tanto conhecimento. E ele também era diretor, cofundador do Liceu Sacramentano. Além disso, ele era vereador da cidade, era jornalista, ele era autodidata em medicina, conhecia muito de medicina e era autodidata em direito, né? Vamos pensar aí que são duas vertentes que exigem muito sacrifício, muita dedicação e muito estudo. Sem contar que ele também era secretário e cofundador da Irmandade São Vicente de Paulo, lá na cidade. Então, era um homem extremamente assim voltado para a educação, para a informação, para a instrução. Ele gostava dessa parte de informação, de instrução, de educação. Era algo que já estava no seu íntimo, desde criança, porque ele sempre foi muito curioso, ele sempre buscou muita informação, né? E ele dominava algumas matérias em especial, como ele era professor de todas as matérias, e ele dominava, por exemplo, astronomia, filosofia, obviamente, né? Matemática, ciências físicas, ciências naturais, literatura. Ele era extremamente voltado para a literatura. Ele escrevia peças de teatro quando era mais novo. Ele participava de saraus. Então, ele era, assim, muito voltado para essa parte da arte, tá? E tudo isso que ele fazia, né, aos 22 anos, ele fazia sem possuir nenhum curso superior, tudo com recursos e informações que ele buscou por si próprio, né? Então ele foi vereador da cidade, atuou lá na Câmara, na Comissão de Finanças, né? Foi secretário da Câmara de Vereadores. No seu mandato, ele conseguiu algumas melhorias para o vilarejo lá de Sacramento, né? Por exemplo, como a usina hidrelétrica da cidade lá, acho que chama do Cajuru. Ele conseguiu também levar linhas de bonde elétrico, um cemitério público para a cidade, conseguiu vários recursos para serem aplicados na educação da cidade e várias outras coisas. Então, ele foi um vereador que, de fato, fez muitas coisas acontecerem. E no ano que ele estava cumprindo seu mandato, teve uma lei estadual que prorrogou indevidamente os mandatos de vereador de 4 para 6 anos. E Eurípides ficou muito incomodado com essa situação, porque ele não concordava com a lei, ele achava que essa lei estava sendo arbitrária. Então, o que ele fez? Quando completou os 4 anos, ele se afastou do cargo, falou que ele não iria cumprir os 6, que ele não concordava com isso, que tudo bem que a lei havia sido prorrogada, mas que ele não sabia se as pessoas da cidade gostariam que ele ficasse mais 2 anos, porque, segundo consta, eles votaram nele para ele ficar apenas 4 anos, né? Votaram não, né? Decidiram que ele ficasse apenas 4 anos. Então, ele ficou apenas esse tempo, mas ele fez muitas coisas interessantes para a cidade e é lembrado, né, até hoje lá por essas coisas que ele fez. E não muito distante, e algo que ele fazia, né, perdão, desde de criança, era todo domingo distribuir alimentos aos pobres. Então, todo o dinheiro que ele ganhava, ele gastava quase todo o seu salário, quase tudo que ele ganhava, distribuindo alimento aos pobres, porque ele sempre foi muito preocupado com o outro. Ele sempre tinha um olhar diferente para o outro. Ele sempre estava ali envolvido com as questões que traziam algum tipo de angústia para o outro, né, para o espírito, seja no campo material, seja no campo espiritual. E assim, Eurípides foi
entrando e seguindo na sua fase adulta. E ele, né, segundo o livro de Corina Novelino, ele julgava ter 3 grandes desafios na sua vida. O primeiro desafio que ele julgava ter e que ele desejava ardentemente achar uma solução era para a doença de sua mãe. Então ele queria curar sua mãe de qualquer maneira, ele queria descobrir o que sua mãe tinha e queria curá-la. Esse era o primeiro desafio, vamos dizer assim, primeira meta de vida dele. A segunda coisa que era um desafio na vida dele era que ele tinha um tio chamado tio Mariano. E esse tio, ele se tornou espírita, numa época em que o espiritismo era uma prática proibida no Brasil. Então, quando o tio se tornou espírita, Eurípides ficou muito incomodado com a situação. Eurípides ficou muito incomodado porque ele entendia que o tio estava sendo um contraventor da lei. E aí era uma missão, né, um desejo que ele tinha de convencer o seu tio de que aquela doutrina era uma doutrina que não era legal e que ele tinha que deixar o espiritismo de lado. E a sua terceira, né, grande meta, seu terceiro grande desafio, que era algo que ele também desejava compreender, era as bem-aventuranças. Então ele não conseguia compreender as bem-aventuranças e ele meditava muito sobre elas e não conseguia de forma alguma chegar a uma conclusão, né? Ele não conseguia entender como que as promessas ali citadas na bem-aventurança poderiam ser cumpridas, sendo que ele via as situações de outra maneira acontecendo, ele via pessoas sofrendo, pessoas doentes, pessoas passando por privações e desencarnando, sem receber essas consolações. Então ele não compreendia o Sermão da Montanha, não compreendia as consolações, e era algo que ele buscava um entendimento, né? Ele sempre falava, né, não tem como entender por que uma pessoa é feliz por sofrer. Então, ele procurava uma resposta racional, olha só, ele procurava uma resposta racional para essa explicação. E mais tarde, ele vai conseguir entender com o coração, né, com o coração de espírito, essas bem-aventuranças. Mas, até ele compreender, ele procura um padre para tirar suas dúvidas sobre as bem-aventuranças, o mesmo padre lá que deu a Bíblia para ele, mas não chega, né, a um entendimento eficaz. Né? Ele fala assim para o padre: Padre, eu não consigo compreender as bem-aventuranças. E ele explica, né, para o padre as razões pela qual ele não consegue compreender. E aí o padre vai responder para ele assim, ó: sempre há um motivo oculto, um mistério no ensinamento cristão no qual não podemos penetrar. Aí, obviamente, isso não convenceu Eurípides, ele continuou com a dúvida e que mais para frente vai ser resolvida, né? Num determinado momento da sua trajetória, na fazenda de Santa Maria, era uma fazenda que ficava a 14 quilômetros de Sacramento, vivia a maior parte dos parentes de Eurípides. A maioria vivia na fazenda, né? E poucos viviam lá em Sacramento. E lá nessa fazenda começou a acontecer fenômenos mediúnicos. Né? Obviamente, na época, as pessoas não sabiam que eram fenômenos mediúnicos, mas começou a ter muitas janelas batendo, né, sem ter vento, pedras sendo jogadas no telhado, sem ninguém estar por perto, portas batendo do nada, objetos desaparecendo de uma casa e aparecendo em outra casa, pessoas aparecendo com marcas de mão nas roupas, né, mão invisível, sem que ninguém tocasse essas pessoas, muitos assovios, muitos ruídos sem explicação. Então, acontecia assim inúmeras situações que hoje a gente sabe, né, que são fenômenos mediúnicos e que na época deixava a população daquela fazenda assim assombrada. Então, a gente entende que a fazenda estava lotada, né, de médiums de efeitos físicos. E mais, todos eles eram parentes de Eurípides. Então, era uma família cheia de médiums, sem ninguém saber. Né? E nessa fazenda morava o tio Mariano, que era um dos desafios, né, que Corina Novelino nos conta no livro, pelo Eurípides. Esse tio Mariano,
ele era uma pessoa que não era tão católica, né? Não, enfim, mas ele também era um médium nessa fazenda. E quando foi no ano de 1900, depois que o pessoal da fazenda já não aguentava mais tanto o efeito físico, já tinha chamado gente para fazer todo tipo de prece e de tentar, né, descobrir o que fazer para diminuir essas ditos, né, por eles como assombração, o Mariano conhece o Frederico Peiró, né, e o Frederico Peiró já conhecia sobre espiritismo, e ele entende o que está acontecendo lá e fala com o Mariano que seria interessante ele montar ali um centro espírita para que se estudasse o espiritismo, que essas questões aí iriam, né, diminuindo com o tempo. Então, em 1900, lá na fazenda de Santa Maria, o tio senhor Mariano do Eurípides, junto com o Frederico Peiró, ele vai fundar um centro espírita chamado Fé e Amor. E eles começam a fazer os trabalhos, né, naquela fazenda, e todos ali da fazenda, né, que era como se fosse um vilarejo, começam a frequentar esse centro espírita. A situação de fato, né, diminui os efeitos físicos e eles começam a receber mensagens de espíritos, né, mensagens de vários espíritos, e dentre um desses espíritos eles começam a receber mensagens de Bezerra de Menezes. E Bezerra de Menezes tinha se desencarnado recentemente, mas eles estavam recebendo mensagens de Bezerra, né? Essa notícia desse centro espírito e dessas mensagens, ela chegou lá na FEB. E aí a FEB, curiosa, mandou até a fazenda, né, até esse centro espírita, alguém para verificar esses fenômenos, né, e para verificar a autenticidade das mensagens. E aí o funcionário da FEB foi, conheceu as pessoas, viu que o trabalho era um trabalho sério, que estava sendo tocado de uma maneira séria, que as mensagens eram autênticas, e no intuito de que eles dessem continuidade aos estudos de uma forma fiel, a FEB doou vários livros para esse centro espírita. Né? E era uma época assim, complicadíssima, porque o Código Penal brasileiro declarou que a prática do espiritismo era crime, e era por isso que Eurípides tinha tanta, vamos dizer assim, angústia, porque seu tio Mariano tinha se tornado espírita. E Eurípides ele não se conformava com isso de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. E toda vez que seu tio Mariano ia em Sacramento, né, eles tinham que ir a Sacramento, fazer compras, etc., ele se hospedava na casa da sua, dos seus parentes, né, dos pais de Eurípides. E quando ele chegava lá, ele dormia junto com o Eurípides no quarto do Eurípides. E aí Eurípides não perdia tempo, né? Eurípides começava a debater com ele, a questionar, a levantar questões, a fazer perguntas. E o tio, muito simples, não dava conta de responder aos questionamentos de Eurípides. E aí, numa determinada discussão dessas, o tio vira para ele e fala assim: Eurípides, eu não tenho condição de discutir com você, porque eu sou só um homem do campo, e você é um homem letrado, você conhece de várias coisas, eu não tenho condição. E aí o tio tira da bolsa um livro e dá de presente para Eurípides e fala assim: lê esse livro, depois que você lê esse livro, a gente conversa um pouco mais. E ele deu para Eurípides o livro Depois da Morte, de Leon Denis. Né? E Eurípides pegou o livro, já leu ali o prefácio, já gostou, e ele passou a noite inteira lendo o livro. Né? E quem conhece o livro sabe que o livro é um livro grosso. E Eurípides não parou de ler. No outro dia, quando o tio acordou, Eurípides ainda estava lendo, e ele olhou para o tio e falou assim: tio, realmente esse livro aqui tem umas respostas interessantes. E Eurípides, como de costume, depois de fazer uma leitura, ele se recolheu numa casinha que tinha no próprio terreno lá da casa onde ele morava, e ele passou o dia debruçado sobre o livro, meditando sobre as lições ali trazidas. É outra característica do Eurípides como educador. Ele meditava profundamente sobre tudo que ele estudava, sobre tudo que ele lia. Então ele refletia, ele não lia só por ler, né?
E ele ficou realmente muito impressionado com aquele livro e com aquelas informações que ele trazia. E depois de um tempo, né, dessa discussão dele com o tio Mariano e desse livro que ele leu, ele resolveu, no feriado de Sexta-feira da Paixão, ir visitar o tio na fazenda de Santa Maria. Né? Ele foi de surpresa e ele levou um amigo. E quando ele chegou, ia começar a acontecer uma reunião mediúnica lá, uma reunião, um encontro do Centro Espírita. E aí ele chegou e ele viu que todo mundo da redondeza estava ali presente e que tinha 2 cadeiras reservadas. E aí ele foi, já ficou curioso porque tinha aquelas 2 cadeiras reservadas. E aí o tio dele foi e falou que os espíritos já tinham avisado que eles estavam chegando e eles reservaram aquela cadeira, aquelas cadeiras para ele. Ele já ficou assim pensando, não, será que isso é verdade? Mas aí ele se sentou, assistiu respeitosamente, né, o início dos trabalhos, a prece, a leitura, e quando ia começar ali as manifestações mediúnicas, ele começou a vibrar em pensamento, né, começou a vibrar em sua mente, começou a fazer uma prece, né, enquanto as coisas aconteciam, ele começou a fazer uma prece silenciosa, e ele pensou assim, tudo compreendi da Bíblia, mas meu entendimento está fechado para as bem-aventuranças. Se é verdade que os espíritos se comunicam com os vivos, eu rogo a João Evangelista que ele elucide-me pelo médium Aristides. Então, Eurípides ali sentado naquela reunião, ele faz essa prece, né? Se isso for verdade, né, eu quero ouvir uma explicação da boca do homem menos culto aqui presente, né, e que seja uma comunicação de João Evangelista. E aí, Eurípides está lá, e para o seu espanto, o homem do campo, né, o seu Aristides, que era analfabeto, ele começou a fazer, ele levantou, né, e começou a fazer a mais bela explanação sobre as bem-aventuranças que Eurípides já havia ouvido. E no final, ele se identifica como João Evangelista. Então, obviamente, né, Eurípides, nesse momento, deve ter ficado muito impressionado, e ele entende, enfim, as bem-aventuranças. Ele entende a lei do amor, ele entende o processo de reencarnação, ele entende que Jesus fala do espírito e não da matéria, ele entende o significado da educação na vida do espírito, e ele começa a trabalhar arduamente com a educação. E até hoje ele trabalha no plano espiritual, que a gente sabe, né? Enfim, ele compreende aí as bem-aventuranças, ouvindo uma explicação à luz da doutrina espírita, né, por João Evangelista, falando sobre lei do amor, lei de reencarnação e lei de progresso. Então, daquelas 3 coisas que ele tinha de meta na sua vida, uma delas ele já tinha ticado, né, porque ele já havia conseguido compreender as bem-aventuranças de uma maneira muito curiosa, né? Só que aí, em seguida da comunicação de João Evangelista, né, para não dar tempo de respirar, chega Bezerra de Menezes, chega a mensagem de Bezerra de Menezes. E Bezerra já saúda a todos ali, dizendo que estava feliz com a presença de Eurípides. E que ele não podia ficar muito tempo, ele veio só para falar que estava feliz com a presença de Eurípides e pede licença, porque tinha alguém também querendo se comunicar. E aí, esse espírito que queria se comunicar era São Vicente de Paulo. E São Vicente de Paulo faz revelações sobre a infância e juventude de Eurípides, coisas que de fato só Eurípides sabia, e ele fala que ele é um mentor de Eurípides, que ele acompanhava Eurípides desde a sua infância. E aí fala para Eurípides que sua missão é com a doutrina espírita, né? E fala que e traz, depois de um tempo, uma outra mensagem falando para Eurípides, para ele abandonar a igreja, abandonar a Sociedade São Vicente de Paulo e se dedicar ao espiritismo. E fala para ele, olha, quando isso acontecer, você vai ser abandonado pelos seus amigos, você vai ficar muito triste, você vai sofrer perseguição, mas sua missão é essa,
Você precisa, né, cumprir com sua missão. E aí, a partir desse momento, Eurípides teve sua mediunidade aflorada, né? E ele era médium de diversas categorias, né? Ele era médium de psicografia, vidência, audiência, efeitos físicos, obviamente, né? Receituário mediúnico, que já era algo que já estava intrínseco nele aí desde que ele começou a farmácia, mediunidade curadora, também, obviamente, e a bicorporeidade, que é uma das mais conhecidas pelas histórias que a gente conhece de Eurípides, né? A sua capacidade de estar em dois locais ao mesmo tempo. Então, a gente tem vários exemplos e histórias que nos são contadas de que ele está dando aula e, ao mesmo tempo, ele está, por exemplo, curando doentes ou fazendo partos, né? E aí, a partir dessa Sexta-feira da Paixão, ele começa a auxiliar o seu tio nas reuniões lá da Fazenda de Santa Maria, começa a trabalhar com seu tio e estudar cada vez mais a doutrina. E aí, quando vai ser em 1905, ele vai fundar em Sacramento, lá na sua casa, o Grupo Espírita Esperança e Caridade. E aí ele começa a trabalhar em Sacramento o Espiritismo, né? Levando consolação sempre a todos. E a primeira cura de Eurípides foi de um leproso, de nome Carlos. Ele chega para o seu tio, Mariano, e pergunta quem é Carlos. E o tio fala, Carlos é um portador de lepra que mora do outro lado da mata, e ele fica lá isolado para não contaminar os demais. E o Eurípides fala assim, olha, eu recebi uma intuição de que ele está precisando da gente. E aí o tio fala, ok, amanhã nós vamos lá. E o Eurípides fala assim, mas amanhã não vai dar tempo, a gente tem que ir hoje. E o tio, hoje não dá, Eurípides, é noite, a mata é fechada, tem muitos perigos. E ele fala assim, tio, a gente tem que ir hoje. E a gente está trabalhando pelo Cristo, nada vai nos acontecer. E eles vão, e quando chega lá, o Carlos estava lá 3 dias sem comer, sem beber, em um estado muito debilitado. Os dois tratam do Carlos, cuidam dele, e Eurípides lhe dá um beijo na testa. E depois disso, Carlos se cura da lepra, né? Então, essa foi a primeira cura de Eurípides, né? A segunda cura foi da sua mãe. E olha só, ele tinha 3 metros, então ele já está diminuindo aí. Então, a sua segunda cura foi a da mãe, né? A mãe dele era uma médium, e ela precisava educar sua mediunidade. Então, o que ela tinha não era epilepsia, nem problema neurológico, nem crise de nervo. E aí, quando ele conversa com sua mãe, e ela se converte ao espiritismo e começa a trabalhar junto com ele lá no centro espírita, ela começa o seu processo de cura. Então, ela já fica curada, ela cessa todas essas crises, né? E depois, né, desses momentos aí, ele faz tudo aquilo que o São Vicente de Paulo pediu para ele, né? Ele vai lá na igreja, conversa com o pessoal da igreja, fala que vai se afastar, né? Se afasta da sociedade do São Vicente de Paulo e se dedica de fato ao espiritismo. E aí ele começa a ter as pessoas se afastando dele. Então os pais tiraram as crianças do Liceu Sacramentano porque não queria que ele desse aula para os filhos dele. Acaba que o liceu fecha as portas, ele é abandonado por todos, né? E ele fica assim completamente desolado. Ele fica de fato triste por esse abandono, né? E ele começou a ser excluído da sociedade lá de Sacramento. E um momento em que ele estava muito desesperançoso, ele começou a sentir a presença de um espírito muito grandioso chegando até ele, querendo passar uma mensagem. E ele começou a duvidar dessa entidade. Ele falou: não, essa entidade é muito boa, a energia é muito gostosa, isso não deve ser para mim. E ele bloqueia a comunicação. Mas o espírito precisava trazer a mensagem para ele de qualquer maneira. Então, o espírito que estava ali fez com que ele psicografasse através da psicografia mecânica para que ele recebesse a mensagem, que era uma mensagem que ele precisava muito receber. E aí ele recebeu a seguinte mensagem, né? Conta-nos Corino Novelino: não feche as portas da escola, porque ele já estava querendo fechar a escola, né? O liceu já estava praticamente assim, fechado.
apague da tabuleta a denominação Liceu Sacramentano. Né? A escola não tinha aluno. Aí continua a mensagem. Esse nome Liceu Sacramentano é um resquício do orgulho humano. Em substituição, coloque o nome Colégio Allan Kardec. Ensine o Evangelho de meu filho às quartas-feiras e institua um curso de astronomia. Acobertarei o Colégio Allan Kardec sob o manto do meu amor. Assinado Maria, serva do Senhor. Então, Eurípides seguiu à risca essas instruções, né? E mudou o nome de liceu para Colégio Allan Kardec, abriu lá as matrículas e começou os seus trabalhos. Na maioria dos alunos eram alunos filhos de espíritas, então eram pouquíssimos alunos, mas ele continuou seguindo. Tinha ano que ninguém se matriculava, mas ele continuou seguindo com o colégio e com seus ideais. Né? E dentro do colégio também, ele também fazia, né, as reuniões do centro espírita. Então, nos momentos de aperto, né, nos momentos em que Eurípides se sentia triste, ele sempre recebia mensagem dos amigos espirituais, o encorajando a seguir adiante. Né? Alguns diziam para ele o que fazer, né? Por exemplo, quando ele teve dificuldade com a farmácia e com a escola, chegavam-se mensagens falando: se tiver que fechar um dos dois, fecha a farmácia, mas não fecha o colégio, para vocês entenderem que o compromisso é de fato com a educação, não que a farmácia não fosse importante, né? O atendimento aos doentes era essencial na caminhada do Eurípides, mas o compromisso com a educação era algo muito mais latente. Então, alguns espíritos que se comunicaram através dele, assim, são espíritos de grande envergadura, por exemplo, Maria de Nazaré, Maria Madalena, João Batista, Pedro, Tiago, Marcos, João, Santo Agostinho, o Anjo Gabriel, Ismael, Martinho Lutero, alguns filósofos, né, como Lacordaire, Abraham Lincoln, Benjamin Franklin, Tiradentes, Dom Pedro I. Então, assim, Sócrates, tinha uma gama de espíritos que estavam sempre ali trazendo algum tipo de instrução e algum tipo de informação importante para Eurípides nessa caminhada. E a gente sabe que um espírito que trabalha tanto quanto Eurípides e quanto tantos outros vultos do espiritismo que a gente conhece, dorme muito pouco. E era o caso de Eurípides. Ele dormia pouquíssimo porque ele vivia trabalhando. Ele trabalhava muito. O ideal de vida dele era servir ao próximo de todas as maneiras, né? Tanto que a sua capacidade de bilocação fazia com que ele trabalhasse ainda mais, né? A gente até já contou aí de que ele estava em aulas, dando aulas e fazendo partos, né? Em um determinado momento de sua vida também ele sofre um processo criminal, né, com a acusação de exercício ilegal da lei de medicina, né, por conta de sua farmácia. Então, esse processo aí foi algo que trouxe muito transtorno para a vida dele e foi um fato marcante na sua trajetória também. Mas, independente disso, o que interessa é que ele segue à risca as instruções de Maria. E às quartas-feiras ele ensinava o evangelho. Né? E nos conta Corina no livro que quando ele ensinava o evangelho, a cidade inteira escutava. Não, também, né, certamente, com aquele tanto de médium, com aquele tanto de médium que tinha ali na cidade, com aquele tanto de médium que estava do lado de Eurípides, e também pela potencialidade da sua mediunidade, ele conseguia fazer com que sua voz fosse escutada como se fosse um megafone. Então a cidade inteira, embora fosse pequena, escutava toda o ensino do evangelho quando ele falava, né? E aí ele, né, quando inaugura o Colégio Allan Kardec, ele inaugura um momento que é um marco, né, para o ensino, né? Ele inaugura a era do entendimento e a era do diálogo, porque o aluno ali no colégio, segundo os, os conceitos de Eurípides, ele passa a ser respeitado pelos seus potenciais. E a escola, ela tem um momento em que ela passa por altos índices de aceitação
E aí as pessoas começam a procurar a escola assim de uma maneira muito expressiva, né? E a escola começa a ser conhecida por todo o Brasil pelo o seu método de ensino. Então, várias pessoas vão para Sacramento para poder estudar no colégio, tá? Então, o desempenho das notas dos alunos é alta. Ele formava seres que eram cidadãos críticos, ele formava o cidadão analítico, observador, e principalmente pregava muito que o aluno tinha que ser um homem de bem, né? Então, ele prezava pelo ensinamento de amar ao próximo como a si mesmo, de respeitar o meio onde se vive, de respeitar a natureza e despertar o entendimento de que Deus era o criador de tudo, gerando sempre aquele sentimento de gratidão. Então, o ambiente do Colégio Allan Kardec era um ambiente que, de fato, fazia com que tudo rodasse de uma maneira tranquila e que as pessoas conseguissem trabalhar essas suas potencialidades, né? Então, ele aplicava o método de Pestalozzi, e o método de Pestalozzi não existia no Brasil. Esse é um fato muito curioso, que eu imagino que o Telmo deve falar um pouco na segunda parte. E ele adota ali a pedagogia do amor, né? A pedagogia da ação, porque ele estabelecia ali laços de confiança com seu aluno que permitia uma permuta de conhecimentos de forma natural. Então, era um modelo de ensino completamente diferente, porque ele abolia a palmatória e as recompensas, e ele colocava ali a pedagogia de amor, valorizando o que cada um tinha de bom em si, né? Era uma metodologia sem notas, sem castigo, sem recompensas, era uma educação ativa, né, com participação dos alunos, algo totalmente diferenciado. E dentre as matérias que eram ensinadas no Colégio Allan Kardec, tinha português, francês, inglês, latim, física, química, matemática, geometria, botânica, zoologia, filosofia, obviamente, história das religiões, e isso é importante porque Eurípides ele respeitava todas as escolas religiosas, né? Tanto que quando ele ensinava o evangelho, ele não ensinava espiritismo, ele ensinava o evangelho, mas também tinha espiritismo na grade de estudos do Colégio Allan Kardec. Além disso, também tinha artes cênicas, porque ele gostava muito das artes, e astronomia, conforme a orientação de Maria, né, serva do Senhor. E na escola, ele atendia os pacientes da farmácia e também os que vinham das sessões espíritas. E aí é um fato curioso, porque ele colocava os alunos para ajudar nos tratamentos desses doentes da farmácia e das sessões espíritas, porque ele entendia que essa permuta ia fazer algo eficiente, né? Porque se os pacientes se melhorassem, né? Se essa convivência fizesse com que os pacientes melhorassem, também iria fazer com que os alunos aprendessem. Então, ele ensinava na prática e era algo muito eficiente. Nas reuniões mediúnicas ali, ficava muito expressivo a sua autoridade moral e amorosa sobre os espíritos que eram levados para os tratamentos. Eurípides era muito conhecido pelas palavras de amor que ele dizia para cada espírito e, né, por essa posição que ele tinha de moralidade assim superior. E aí, quando a gente fala de moralidade, a gente lembra, mais uma vez, da questão 917 do Livro dos Espíritos, que vai trazer para a gente, mais uma vez, sobre a educação, né? A educação é a solução, é a melhor arma para se combater a maior chaga da humanidade, que é o egoísmo, né? Então, assim, quando a gente fala de Colégio Allan Kardec, a gente vai lembrar sempre dessa pedagogia do amor, essa educação direcionada ao espírito, com a finalidade de mudar pensamento e sentimento, né? É o espírito que aplica em si a metodologia, sentindo-se compromissado com a causa abraçada. Então, quando ele se sente compromissado com essa mudança, né, que é o que a gente sempre fala, que a gente precisa fazer a nossa transformação moral, a gente consegue extrair de nós as nossas potencialidades, a gente consegue ter esse compromisso de trabalhar o campo do pensamento e o campo do sentimento, né? Dentro das metodologias ainda que Eurípides
trazia, ele ensinava muito através da observação, né? A observação da natureza. Ele estimulava o espírito a observar, a sentir, a comparar, a analisar a natureza e depois refletir sobre tudo isso para conseguir fazer uma conclusão, né? E ele prezava por algo que a gente faz muito nas nossas casas espíritas, que é a assistência fraterna, que é o momento de interação mútua, né? Que é quando a gente disponibiliza os nossos ouvidos, né, para de fato ouvir as dores do outro e as necessidades dos nossos irmãos, com o objetivo de auxiliá-los, né? Só que lembrando que muitas vezes a gente só auxilia escutando e não falando. Então, esse exercício de escutatória era algo que ele fazia, ele ensinava para que seus alunos fizessem com muita frequência, para que eles, escutando as dificuldades do outro, eles pudessem aprender e tirar lições preciosas daquilo ali. Então, a assistência fraterna é o momento que ele pregava com muita vontade ali, para que eles conseguissem ter algum tipo de aprendizado expressivo, né? E os momentos de reflexão, que ele sempre falava para todos terem. Então, ele pregava como um dos métodos é momentos de reflexão. Ele pregava esse momento de reflexão como um instrumento, né, como um instrumento de aprendizado. Então, ele pedia para que todos refletissem de fato sobre tudo. Porque quando você reflete, você amplia a sua inteligência e você consegue modificar os pensamentos. Quando você só lê por ler, você só está absorvendo ali uma lição sem reflexão, sem expandir os horizontes. Por isso que os momentos de reflexão para Eurípides era algo assim extremamente importante. E na escola também tinha as aulas de artes, né? Que para ele era assim importantíssimo, né? As artes cênicas, o teatro, a pintura, a música, a poesia, porque ele entendia que esse momento de arte promove no espírito um estado de alegria que vai fazer com que ele se torne cada vez mais dócil aos pensamentos de uma forma mais efetiva. Por isso que ele valorizava tanto a arte, né? Como um método, um mecanismo de evolução do pensamento, um mecanismo de evolução do sentimento. Então, assim, era um colégio, é um colégio ainda, né, que ele está aberto, completamente diferente dos métodos de educação existentes na época. Então, ele dedicou assim todo o seu tempo à educação dos espíritos. Ele dedicou todo o seu tempo à prática da caridade. Dedicou todo o seu tempo ao auxílio aos necessitados. Eurípides trabalhava o tempo todo, ele vivia trabalhando, ele não conseguia parar. E aí, quando foi no ano de 1918, chegou lá na cidade de Sacramento um casal, e esse casal ficou hospedado em um hotel, e eles estavam contaminados com a gripe espanhola. E assim, eles passaram muito mal, e eles chamaram Eurípides para ir tratar do casal. Eurípides foi, tratou do casal, só que esse casal já tinha contaminado outras pessoas. Então, rapidamente, na cidade do interior, a cidade quase toda ficou contaminada, né? E a gripe espanhola era algo, assim, que era muito... A transmissão era muito rápida. E Eurípides começou a tratar a cidade inteira, né? Ele precisou fechar o colégio para evitar mais contaminações, mas ele começou a tratar os doentes e ficava tratando incansavelmente até que ele também se contaminou. E quando ele se contaminou, ele continuou trabalhando o tempo todo ali, trabalhando com os doentes, fazendo receituário, trabalhando na farmácia. Só que chegou o momento em que seu corpo já não estava aguentando mais, né? Ele estava com muita febre, e aí sua mãe também estava doente. Aí seus parentes lá falaram com ele para ele poder, né, dar uma paradinha, porque ele precisava desacelerar, né? No dias de hoje a gente fala que ele estava muito acelerado. E aí ele faz um monte de orientações, ele tira vários receituários e já deixa pronto lá para auxiliar aqueles pacientes que ele já conhecia. Ele delega algumas funções para várias pessoas no tocante lá tanto da farmácia quanto do centro espírita e principalmente do colégio, né? E ele consegue ali fazer toda
delegar todas essas funções e ele vai descansar. Mas ele já sabia que ele iria desencarnar. E ele fala, né, para as pessoas que ele vai desencarnar, e as pessoas ficam meio assustadas. E no dia 1º de novembro, ele desencarna e deixa o seu maior legado, né? Desencarna aí com a gripe espanhola, e seu legado, muita gente pensa assim que é só o Colégio Allan Kardec, ou só o seu legado na mediunidade, e é muito mais. Como eu disse no início, ele é o homem de bem, ele é o médium, ele é o educador. Eurípides Bassanufo, essa expressiva, esse expressivo exemplo de amor que a gente conhece. E seu maior legado sempre foi esse olhar atento para os necessitados de toda ordem. Seu maior legado foi a sua doação de tempo. O seu maior legado foi seu esforço, sua bondade e sua caridade na sua maior essência, né? Esse sim foi o seu legado. O seu desencarne ele foi assunto assim de vários jornais de todo o país. Foi algo que realmente impactou. A cidade de Sacramento ficou muito abatida. A mãe de Eurípides ficou muito abatida. Diziam, né, que no dia lá do seu sepultamento chovia, uma chuva fraca, mas a chama continuou acesa para a continuidade do belíssimo trabalho que ele já havia começado. Então, a trajetória de Eurípides é um convite a todos nós a viver em abundância, a servir em abundância e aproveitar cada minuto da nossa existência com muito amor, com muita caridade, com muito afeto, com muito trabalho e com muita gratidão, né? Muita gratidão a esse espírito que nos trouxe tanta coisa, tanta informação e deixou um legado tão grande ali na cidade de Sacramento. Para a gente encerrar, no livro Ideal Espírita 100 por 1, é o nome da lição, Eurípides Bassanufo dita uma lição para a gente. A lição é grande, eu vou ler só um pedacinho para a gente poder refletir. Ele vai dizer assim: o corpo humano e o corpo espiritual são construções divinas a se estruturarem sobre forças que se combinam e trabalham constantemente em dinamismo santificante. Por nossa vez, peças atuantes do Evangelho vivo, demonstrando que o serviço é condição de saúde eterna. Ele sempre dizendo para a gente a respeito do trabalho, né? Ampara e ajuda a todos, desde a criança desvalida, necessitada de arrumo de luz para o coração, até o peregrino sem teto, hóspede errante das árvores do caminho. Então, ele não fazia distinção, ele dizia que tinha que amparar a todos. A caridade converte o sacrifício em deleite, o cansaço em repouso, o sofrimento em euforia. Aquele que semeia um bom exemplo, educa uma criança, fornece um apontamento confortador, entretece uma palestra nobre ou estende uma dádiva, recolherá sem por uns todos os grãos de amor que lançou na sementeira do eterno bem, laborando com a vida para a alegria sem fim. Então, esse é Eurípides, esse é o espírito que a gente conheceu nessa encarnação. E eu vou passar agora a palavra para o nosso amigo Telmo, que vai trazer para a gente aí mais curiosidades a respeito deste belíssimo tema. Eu agradeço aí, Valéria, ao Grupo Espírita Religare por tudo. Que Jesus nos abençoe.